Blue Lock faz parte de um dos mais novos sucessos do gênero de shonen no Japão. Atualmente ele é publicado pela revista Weekly Shonen Magazine no Japão e já conta com mais de 320 capítulos. Blue Lock conta a história de Isai Yoichi, um jovem colegial do Japão que sonha um dia em fazer parte da seleção japonesa como um atacante. A oportunidade bate na porta dele em forma de um tipo de internato de atacante de futebol. Internato que tem como propósito criar o atacante perfeito para a seleção japonesa e assim, finalmente, conquistar o título mundial. Eu sou o Milberu e nessa review eu vou cobrir do capítulo 1 ao 328, contando com o mínimo possível de spoiler. Blue Lock é um mangá que sempre me chamou a atenção porque ele é muito estiloso e dificilmente você vai achar alguma coisa que se pareça de fato com Blue Lock. Ele é uma mistura de super genérico com super estilizado e acaba virando essa coisa que tá aqui. E nessa proposta, Blue Lock acaba virando uma coisa única, ao mesmo tempo que ele não é. A gente vai chegar lá. Mas se você nunca leu um mangá de esporte, certamente Blue Lock é uma coisa maior do que a vida, sabe? Tipo um musical. Eu acho que é a terceira vez que eu falo de musical nesse canal. A parte interessante é que Blue Lock é muito mais um shonen de esporte do que um esporte shonen. E que, se a gente comparar com outras obras do gênero, ele realmente vai seguir mais a estrutura do Shotenketsu, sabe? Praticamente todos os tropos de um shonen estão aqui. A estilização, a superdramatização, muitos personagens e até as partes chatas de um shonen, como por exemplo a sexualização de personagens femininas, basicamente mulheres não existem. Algumas cenas são super dramáticas quando não precisam. Isso vai rolar muito aqui. E até alguns adventos um pouco mais modernos, tipo os personagens ficarem meio dark assim. Na verdade tudo é meio dark em Blue Lock, mas eu tô só me adiantando aqui. E por causa dessas características acaba que ele tem um efeito muito único em pessoas que não são engajadas em mangá de esporte. Mas essas pessoas também, elas não podem ser leigas. Isso é muito importante pro público de Blue Lock. Por que você não pode ser leigo? Porque ele precisa ter esse efeito de você já sabe como funciona um mangá, principalmente de um shonen de batalha. Eu vou chegar lá depois porque esse gênero em específico. E para Blue Lock é importante que você seja especificamente isso. Que você já tenha visto outros mangás, mas que você não seja um completo leigo na história. E eu digo para esse público porque é impressionante para eles que exista um mangá de esporte que não tenha necessariamente o famoso poderzinho, tipo Super 11 tem, por exemplo, Super Campeões, que é muito mais pé no chão, mas nem tanto. Blue Lock também se distancia de Super Campeões, ele fica num meio termo ali bem específico, se a gente for comparar com outras obras de futebol, né? Mas é aí que tá. Se você já tá iniciado nesse negócio de shonen, mangás de esporte, Blue Lock não é novidade nenhuma pra você. Pelo contrário, você sabe que essa questão de demografia e gênero literário não é tão impressionante. Blue Lock é impressionante em situações em que ele não deveria ser. Ele tem escolhas estéticas que não casam na teoria, mas acabam funcionando porque a história foi feita pra funcionar essa estética. Ele precisa daqueles momentos de tensão que são meio sombrios, eles são basicamente epifanias, só que dark. Por algum motivo, Blue Lock gosta muito de tratar todas as coisas como uma coisa ruim. Chega a ser piegas no meio da conversa. Pelo contrário, esses momentos de epifania, eles parecem muito mais um momento de massacre do que um momento de eureka, um momento de o herói triunfou perante o vilão, tipo, sei lá, quando o Goku ganha do Freeza, por exemplo. Não tem tanto essa energia. Pelo contrário, tudo parece que é um pouco pior do que de fato está acontecendo. Só pra vocês terem uma ideia, mais ou menos em uma partida de Blue Lock, tem pelo menos uns 4 momentos assim em que são praticamente o Naruto perdendo o controle da raposa de 9 caudas. E é engraçado porque isso não tá acontecendo na prática. Na prática você sabe que aquilo ali que tá acontecendo é muito legal para alguns personagens, pro Isagi, por exemplo, pro Kunigami, mas é a maneira que isso é apresentado. Blue Lock é inimigo de fazer momentos felizes serem só momentos felizes, momentos de epifania serem só momentos de epifania. Mas ao mesmo tempo que eu tô criticando isso é uma crítica que só existe porque os dois autores que estão trabalhando em Blue Lock, e sim, é uma dupla, eles são extremamente competentes em direcionar seu olhar. Como mangakas, eles realmente sabem como funciona uma quadrinização, eles sabem para onde direcionar o teu olho. Então esse é um problema que só acontece porque as duas pessoas envolvidas, as duas principais pessoas envolvidas, elas já sabem
como fazer aquela narrativa. Numa análise posterior, que é quando você para de fato para pensar, para reler Blue Lock, eu tive que reler Blue Lock para fazer esse vídeo, você percebe o quão repetitivo é Blue Lock. E é mais repetitivo do que outras obras dentro do gênero e até, sei lá, shonen de porrada, por exemplo. Até porque, como eu disse, pro público de Blue Lock é interessante que você já saiba como funciona o shonen de porrada, para você conseguir reconhecer os símbolos, os meios de como as coisas vão chegar em um certo fim. Lembra que eu falei sobre isso agorinha? É uma espécie de intertextualidade que se aproveita por você já conhecer muita coisa de shonen, principalmente de batalha, e que vai ser reaproveitado aqui. Blue Lock vai se aproveitar que você já tem esse conhecimento prévio que eu comentei e vai reaplicar para usar atalhos, para conseguir fazer a história ficar um pouco mais formulaica, repetitiva, mas que na prática ainda vai funcionar porque você reconhece os símbolos, você reconhece os vícios. Se você for tentar ler Blue Lock sendo um completo leigo, e eu digo leigo tipo, você não leu Naruto, não leu One Piece, não leu Dragon Ball, ou até além, né? Se você não leu essa nova horda de mangás, tipo Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, se você não leu nem isso, pode ter certeza, Blue Lock vai soar alienígena pra você. Você não vai reconhecer todos esses tropos, todas as manias, todos os trejeitos de um mangá de shonen. Tanto que se você comparar com outros mangás de esporte, por exemplo, sei lá, Super Campeões ou Capitão Tsubasa, se você for, sei lá, colonizado. Ou então se você for comparar com outros esportes, tipo Hajime no Ippo, Slam Dunk, você vai ver que ele tem muito menos em comum com esses 3 obras que eu comentei e mais com, justamente, com Naruto, tem mais coisa em comum com Tokyo Ghoul, tem coisa muito mais em comum com Jujutsu Kaisen. Essas coisas estão muito mais próximas. Enquanto eu estava fazendo a minha leitura, eu percebi que, com o passar do tempo, verbos tipo driblar ou passar, esse tipo de coisa, vão ficando menos recorrente e a palavra lutar vai se repetindo mais. No momento que eu tô gravando, eu não printei uma tela de uma dessas falas, mas sinceramente, nem precisa, você sabe do que eu tô falando. É muito recorrente. Então eu vou acabar com ele, eu vou lutar com esse cara. E é só um drible. Você só vai driblar. E aí, ainda falando sobre a parte mais estética da coisa, você vai perceber que todos os personagens eles têm meio que uns 3 tipos de corpo e eles só são diferentes do pescoço pra cima. Isso é muito comum, principalmente de uns 10 anos pra cá, isso tem ficado muito mais recorrente. E isso não necessariamente funciona para Blue Lock. Eu acho que Blue Lock se beneficiaria muito mais se ele ousasse mais nos designs dos próprios personagens. Por exemplo, o Kunigami, que é um personagem que eu gosto muito, ele daqui pra cima, ele é basicamente o Bakugou e o Ichigo, e daqui pra baixo ele é, cara, um cara quadrado e que não é tão corpulento, mas é um cara quadrado. E ao invés do mangá se apropriar mais da personalidade dele, que tipo assim, ele é um cara bondoso no começo do mangá, ele é um cara bondoso, mas ele é extremamente forte. Só que pelo fato do mangá não querer explorar tanto tipo de corpo diferente, ele é forte, mas não tanto, sabe? Poderia ter essa expressividade um pouco melhor. E antes que vocês falem, Meu Deus, meu Beruto, tá muito chato. gente, isso é design de personagem. Isso também é trabalho de um mangaka. Até porque o design geral de Blue Lock, agora fugindo um pouco dos personagens, ele é muito limpo, ele é muito direto ao ponto, ele é quase plano, na verdade. E isso acaba funcionando também para os personagens, eles são visualmente muito planos. O personagem que me fez perceber isso foi o Itoshirin. Eu não sei. Mas é, esse cara. Porque o Rin é só o protagonista mais alto. O momento que eu percebi isso foi um momento em que o Itoshirin e o Isagi Yoichi, que é o protagonista, né, estão correndo pra tentar fazer um gol e os dois estão no mesmo time. Eu não vou dar spoiler, não vou ser específico aqui nesse vídeo. Mas os dois estão no mesmo time e estão disputando pra ver quem faz o gol. E aí eles estão lá, caralho, mano, eu vou fazer esse gol, não sei o que, eu vou pra lá, não, eu que vou fazer esse gol, não sei o que, não sei o que. E aí sai um gol de um dos dois e eu não soube quem fez esse gol. E claramente não era uma cena de suspense. Era pra eu saber quem fez o gol. Só que o design dos dois personagens são tão parecidos que eu fiquei olhando pro quadro e falei, tá, quem é? E aí eu tive que, tipo, olhar bem atentamente pra eu reconhecer que quem tinha feito o gol foi um e não outro. Como eu disse, eu não vou spoiler, então sinta-se à vontade aí.
E é um problema muito engraçado, porque o Kaneshiro e o Nomura, né, os dois autores, eles são competentes o suficiente para fazer corpos diferentes. O próprio Ego, né, ele tem um corpo diferente e serve o propósito de mostrar parte da personalidade dele. O presidente lá da JFA, se eu não me engano, ele também tem um corpo condizente, ele é super expressivo, mas aí como eles fazem parte dos personagens principais, eles só podem ter 3 tipos de corpo: o fortinho, o magrinho e o meio termo. E umas diferenças de altura, então você tem 6 tipos de corpo no total: o baixinho fortinho, o galtão fortão, magro, enfim, eu não fiz a conta, mas eu acho que são 6. Ou são 9. Você até pode fazer extrapolação de que, é porque são adolescentes, são esportistas. Tá, mas, cara, a Shita no Joe tinha vários tipos de corpos diferentes no mangá de boxe. E a Shita no Joe é um mangá idoso. Pelo amor de Deus, né? Isso é basicamente só porque Blue Lock quer se enquadrar como um shonen. E aí a gente para se perguntar o que é um shonen de verdade. Shonen, de maneira geral, são para garotos japoneses jovens. Esse é literalmente o nome da demografia e público-alvo. Naruto, Dragon Ball, Bleach, Kimetsu no Yaiba, One Piece, Jujutsu, enfim. A gente tem vários exemplos desse gênero. A maior parte das histórias tem humor, um grande objetivo, presença feminina geralmente mínima, ou então elas são objetos de desejo, esforço e poder da amizade. E tudo isso com humor para caracterizar seus personagens. E por que isso é relevante? Porque no final das contas, Blue Lock vai bater a cabeça dentro desse gênero com uma coisa que não deveria, que é o poder da amizade. Por enquanto, eu ainda não falei do enredo de Blue Lock. Então, vamos falar do enredo de Blue Lock. O que é Blue Lock? Não é o que é sobre o que é, na prática, Blue Lock. Blue Lock é sobre um garoto que joga na posição de atacante. Ele é razoável, mas ele nunca ganha porque seus impulsos não são lá os melhores. O mangá já abre com um momento de puta merda em que ele perde no interescolar representando a própria escola. E pro contexto japonês que tem bolsas e todo esse tipo de coisa, deve ser bem escroto. Chegar longe assim e perder nesse contexto deve ser muito paia. E então surge para ele magicamente a oportunidade de fazer parte de um experimento, colocar os melhores jovens em ascensão no futebol do Japão. E é muito importante que eles sejam japoneses. Em uma espécie de internato de futebol. Dele, somente um vai ser escolhido para ser o atacante da seleção japonesa. Esse que é um dos sonhos do protagonista. Agora ele tem que se aprimorar para fazer isso rolar. Isso é Blue Lock, uma instalação azul fechada e isolada de tudo para formar apenas isso, um excelente atacante. É muito simples, você entende, eu entendo, todo mundo entende. Diria até que é capaz de você entender essa sinopse sem ler os balões de fala, dá só pra você entendendo pela arte, porque, como eu disse, a dupla é muito boa fazendo arte visual, narrativa visual. Mas aí, você notou que eu não precisei citar muitos personagens para essa história? Basicamente eu só citei aqui o protagonista, que é o Isai Yoichi, e acabou. Todos esses shonens que eu usei de exemplo quando eu tava falando da demografia e público-alvo, meio que pedem um grupo. Até Bleach, por exemplo, em que a gente tem um protagonista que ele não tem um objetivo em específico. O objetivo dele é manter aqueles que ele tem por perto, seguros e assim por diante. A ironia é que Blue Lock decide fazer essa bizarrice de não ligar tanto para os outros dentro de um mangá sobre esporte coletivo. Pelo contrário, o mangá é literal quando ele diz que o que falta na seleção japonesa é egoísmo. Você fazer isso no mangá de esporte coletivo chama a atenção. Você fazer isso nesse contexto e dizer, ei, você não precisa dos outros, chama bastante atenção, já que isso é claramente negativo, mas impacta muito bem o público. E funciona como história. E pior do que funciona, Blue Lock decide desenvolver essa ideia várias vezes. Blue Lock vai desenvolver essa ideia como se você ser foda e muito egoísta é basicamente monstruoso, é algo fora do normal, é absurdo nesses momentos de epifania. Quando eu percebi esse padrão de Blue Lock, eu lembrei na hora de A Substância, porque, a substância sobre beleza, monstruosidade e o impacto que isso gera. E eu não vou voltar a falar de A Substância nesse canal. Não vou falar o que eu acho de A Substância. Você vai dormir sem saber o que eu acho de A Substância. Mas Blue Lock me lembrou de A Substância. E assim, toda essa ideia de somente um vai sair dali e somente um vai ser o atacante e aqueles que caírem não poderão entrar na seleção japonesa. É
estranho e é basicamente uma adaptação do processo de seleção espartano, sabe? Aquele que o pessoal vê nas escolas, enfim. Fazer aquele grande jogador enquanto todos os outros serão devorados. O mangá repete essa frase várias vezes, inclusive. Até porque no final dos contos, Blue Lock meio que é um BBB. E tudo isso para criar o egoísta supremo, o maior atacante de todos os tempos. E que vai representar a nação japonesa. E eu vou repetir só porque eu acho muito engraçado. O que falta para um atacante na seleção japonesa é egoísmo. Essa fala é uma transcrição não direta do personagem que criou o Blue Lock, né? O Ego. O engraçado é que Blue Lock não quer contradizer o Ego. Pelo contrário, o Ego é a ética de Blue Lock. O Ego está completamente certo. Blue Lock como mangá... O mangá Blue Lock, não a instalação Blue Lock. O mangá Blue Lock diz que o Ego está completamente correto. Ele tem todo esse tom meio monarque de eu estou falando uma verdade que você não quer aceitar, eu sei a verdade, eu estou te falando, todos os outros estão querendo florear com mentiras, mas eu estou te falando a verdade. No final das contas, o Ego é mais louco do que todos nós. E se você não viu Blue Lock e tá vendo esse vídeo, eu vou te dizer só uma coisa. Esse mote do Ego, ele tá lá desde o primeiro capítulo. Acorda, cara! Isso não é subtexto, não é mensagem subliminar, não é nem contexto, é só texto. Isso é verbalizado. Eu não gosto de entrar tanto na conversa de realismo, de naturalismo, de verossimilhança. Na verdade, verossimilhança às vezes sim. Mas vamos tentar fazer isso, mas mais ou menos porque eu sou meio paia quando o assunto é futebol. Mas se você analisar essa teoria do Ego e fazer uma pesquisa muito breve, assim, muito breve mesmo, entre todos os maiores clubes da atualidade, você vai ver que isso é balela. A maior parte dos clubes vitoriosos de hoje em dia tem um esquema de trabalho em equipe muito forte. E muitas vezes o famoso protagas na partida não é nem o atacante principal. Agora, quer saber uma coisa engraçada? Os autores, com certeza, sabem desse fato. Eles não são leigos, eles claramente estudaram para fazer Blue Lock. O que eles querem dizer com essa ética dentro da obra é puramente liberdade artística. O que tá tudo bem, mas saiba que não é nem um pouco perto da realidade. O curioso é que eles pegaram essa liberdade artística dentro de uma coisa que existe na vida real, e futebol existe na vida real, só avisando. Não me diga! E usaram pra esse mote em específico. Porque, eu vou repetir, é isso que falta para um atacante japonês. E ainda tem mais uma liberdade artística, que vamos lembrar da regra do Blue Lock. Se você sair do Blue Lock, você não vai poder jogar mais como atacante na seleção japonesa. Como se isso fosse um tipo de fim de carreira. Pelo amor de Deus, a gente tem excelentes jogadores que nunca jogaram numa seleção e provavelmente não vão jogar, mas que todo mundo sabe que são excelentes jogadores. Tá longe de ser fim de carreira. Essa é outra liberdade artística que tomaram. Só que pro universo de Blue Lock, você não representar a sua seleção é um motivo de desgraça. E agora eu vou comer vidro porque eu acho que você já entendeu, já ficou muito óbvio aonde eu quero chegar. Vamos sumarizar mais uma vez, eu não sei porque que eu estou batendo na minha perna. Para ser o maior jogador de futebol do mundo, você precisa ser o maior jogador de futebol do Japão. Especificamente um atacante. Para ser o melhor atacante do Japão, você precisa ser o maior egoísta que não tem problema em devorar os seus oponentes. E até aliados. Principalmente os aliados, porque Blue Lock está obcecado com essa ideia. O que me pega nessa sumarização que eu acabei de fazer, que não tá nem um pouco longe da história de fato, é que é Japão. É Japão. É Japão. É a parte do Japão que me pega, porque ela não precisava estar lá. Pelo contrário, poderia simplesmente ser um país fictício, ou então não ser país nenhum. Essa história poderia ter sido contada com 900 panos diferentes. Mas os autores quiseram tanto colocar isso que chega num ponto que fica indissociável da obra em si. Com todos os contextos que a obra foi dando, é importante que ela se passe no Japão, que é um país que não tem a cultura de futebol, tipo, sei lá, México, a gente aqui no Brasil, Latinoamérica, né?
Tudo isso para comprovar que dá para fazer uma coisa foda no Japão se você tiver o raciocínio certo. Você tiver o raciocínio que não tem problema em você esmagar todo mundo ao seu redor. Isso é só ultranacionalismo. Você consegue enxergar essas diferentes tonalidades que a obra tem quando chega na parte daqueles 5 atacantes de países diferentes, e um deles inclusive é brasileiro. E os 5 são basicamente estereótipos dos lugares. E todos eles são escrotíssimos com os moleques japoneses. Escrotíssimos. E então cabe àqueles moleques japoneses mostrar pra esses gringos quem é que manda. Eles perdem. Você consegue ver isso quando você analisa a maneira que o Ego fala como eles podem melhorar. Ele não é só rude, ele também tem essa linguagem corporal de ser o maior do que todos, até no design dele. E eu falei brincando, mas realmente, é como se ele fosse mais louco do que todos nós. Eu sou mais louco que todos vocês. E por ele ter esse personagem que é uma ética dentro da história tão grande, tão firme, que eu digo pra vocês que Blue Lock é super coeso. Tão coeso que ele é redundante. E eu não digo isso só no sentido que escroto que a obra tá querendo falar. Não, é redundante, é chato, é repetitivo. Muito do que o Blue Lock quer dizer, Blue Lock já disse 10 capítulos atrás. E isso acaba reverberando nos personagens que Blue Lock quer dar uma certa ênfase. Todo mundo em Blue Lock é absolutamente insuportável. E aí, dentro dessa tal coesão de Blue Lock, ele acaba fazendo uma coisa que é todos os personagens terem o mesmo mote. E por eles terem o mesmo mote, todos meio que são a mesma coisa. E também tem um pequeno fato, que é o fato de que eu odeio todos os personagens de Blue Lock. Todos, sem exceção, todos. Quem diria que fazer todos os personagens com esse mote de bosta faz com que todos eles sejam chatos, sejam insuportáveis. Tanto que pra amenizar isso, um pouquinho lá pra frente, claramente dá pra ver que os autores às vezes desligam o botão da tal coesão que eu falei, porque senão a história não anda. Essa é uma história de futebol. E por mais que, de fato, todo esse mote esportivo, que tem bastante sentido, se você já jogou esporte, ou então se você, sei lá, tem um espírito competitivo muito forte, você entende o que Blue Lock quer dizer na pele, só que com todos os personagens funcionarem desse único jeito, faz com que a narrativa ela seja linear, redundante e extremamente chata. Se todo mundo tem a mesma mentalidade, não tem o mesmo objetivo, porque estaria tudo bem ter o mesmo objetivo, mas não a mesma mentalidade. Existem muitas obras em que todos os personagens têm o mesmo objetivo, mas consegue ser muito mais variável do que Blue Lock, mas todos eles têm o mesmo temperamento, todos eles têm o mesmo mote, todos eles têm a mesma ética de trabalho. Tanto todo mundo é insuportável com essa mentalidade, que eu consigo ver que os autores têm que forçar alguns personagens a serem legais, ou então só, sinceramente, fazer um passe, porque senão o futebol em si não acontece. Se todo mundo for egoísta, não vai funcionar. E aí tem uma coisa que acontece num dos primeiros capítulos, acho que é capítulo 20, mais ou menos assim, que o Ego vai lá, joga uma bola, e aí eles se decidem como é que vai funcionar a formação do time. E foda-se, porque todo mundo é atacante. Que caralho, velho. Ah, que droga. Tipo, eu não consegui aceitar isso até hoje. Isso é lá pra frente. Isso tem que justificar tudo que vai acontecer lá pro resto da obra. Tipo, no capítulo 300 e pipoca. Isso aqui tem que estar consistente. E eu não consegui engolir até hoje. Eu tô no capítulo 328, no momento que eu tô gravando isso. E eu ainda não aceitei isso. A justificativa que a obra tem é: quando um cara é muito foda, todo mundo só vai seguir ele, porque ele é muito foda, ele é o maior atacante de todos, ele é lindo. Cara, não dá. Eu não consegui aceitar isso. Exigiu um grau de descrença e desprendimento meu que não aconteceu. Eu só segui Blue Lock por 2 motivos. Eu queria fazer esse vídeo. E 2, é esteticamente muito interessante. É extremamente plano, é extremamente Tokyo das ideias, mas os quadrinistas eles sabem realmente para onde direcionar o teu olho. Essa é a visão. São excelentes narradores, mas são péssimos roteiristas, de verdade. Porque o que eles querem dizer com Blue Lock, eles já falaram de Blue Lock. Blue Lock é uma obra que a cada vez que você pensa sobre ela, ela fica pior, ela fica mais repetitiva, ela fica mais simplista no sentido negativo da coisa. E se você olhar por um certo ângulo, Blue Lock é até perigoso. Como eu disse, se você tem um senso de competitividade, você entende o que Blue Lock quer dizer. Você entende que você quer fazer as coisas daquele jeito, com aquele ímpeto, e analisando tudo e fazendo tudo o que você pode, mas ao mesmo tempo que você entende
Não é desse jeito que competitividade funciona. Não é desse jeito que o egoísmo competitivo vai funcionar. Blue Lock é, em suma, uma puta extrapolação do que é competitividade. E é engraçado porque ele é um texto de 200 páginas sobre egoísmo e competitividade e consegue estar errado. Sim, eu estou usando a camisa do Remo aqui porque é a única camisa de time azul que realmente importa, né? Então eu achei apropriado vestir hoje. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu sei que nesse vídeo eu toquei em alguns tópicos um pouquinho chatinhos, mas eu espero que eu tenha me deixado entender o suficiente dentro dele. Portanto, qualquer discordância, comentário, fica à vontade. Então é isso, muito obrigado por quem esteve aqui e falou!